Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente continuar falando sobre romantismo, né? Nós já falamos sobre romantismo em Portugal, falamos sobre romantismo no Brasil, poesia, e agora a gente vai começar a falar sobre romantismo no Brasil, prosa. Nós vamos fazer 2 semanas sobre prosa do romantismo, tá? No Brasil. A primeira é essa, e depois, na nossa próxima semana de português, vamos ter a continuação, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre a prosa do romantismo no Brasil. Então, hoje a gente vai falar sobre romance indianista e romance regional. No romance romântico, ou seja, no romance produzido durante o romantismo aqui no Brasil, a gente tem uma consequência da independência do Brasil, que aconteceu em 1822, né? Qual consequência é essa? É a busca por uma identidade nacional. O que é ser brasileiro, né? O que é o Brasil? Então, essa é a busca aí dos autores, tanto na poesia, né, que a gente viu na primeira fase, quanto na prosa. A gente vai ter, nesse romance romântico, uma linguagem simples, direta, e temas relacionados à vida das pessoas comuns. Às vezes as pessoas da cidade, às vezes as pessoas do meio não urbano, né? E a gente vai ter a relação aí entre brancos e tribos indígenas, né? Então vejam que o romance romântico, o romance produzido durante o romantismo no Brasil, se divide em 4. Eu tenho o romance indianista, o romance regional, o romance urbano, e depois a gente vai ter a prosa gótica, né? Então a gente vai dividir em 2 semanas aqui pelo Moodle, né? Agora vamos falar sobre romance indianista e romance regional. E na próxima semana de literatura, a gente vai falar sobre o romance urbano e sobre a prosa gótica. A partir de agora, vocês passam a ter o livro, né? Vocês receberam o livro. Então, vocês vão ler lá o conteúdo sobre romance indianista no nosso livro, da página 128 até a página 133. É sobre isso que eu vou falar agora, então. No romance indianista, o que a gente tem? A gente tem o indígena eleito aí como representante da América, porque o branco veio da Europa, o negro veio da África. Quem que já estava aqui? Quem que é o representante natural do nosso país? É o indígena. Então, o indígena é eleito como o nosso representante e ele passa a significar a nacionalidade, né? O que a gente tem de mais nosso, então expressão da nacionalidade brasileira. A gente viu que no romantismo lá de Portugal eram eleitos heróis, né? Aliás, no romantismo de todos os países europeus, né? Eram eleitos heróis, você tem o cavaleiro medieval. Aqui no Brasil, o nosso herói, que a gente vai idealizar, é o indígena. Beleza, meu povo? Então, assim como a gente viu lá na primeira fase do romantismo na poesia, agora a gente está vendo na prosa também. A gente vai ter o romance indianista, né? No romance indianista, eu vou destacar o autor José de Alencar. José de Alencar escreveu 3 romances indianistas, né? O Guarani, Iracema e o Birajara. O Guarani conta a história do indígena Peri, que vive perto dos brancos, né? Salva uma moça branca chamada Cecília, né? O apelido dela no livro vai ser Ceci, Peri e Ceci. Então ele fica amigo da moça e do pai da moça e ele passa a proteger a Cecília de vários perigos e a gente vai ter depois um conflito, né? Para ele proteger a Ceci, ele acaba entrando em conflito com uma outra tribo indígena. Isso vai desencadear diversos acontecimentos, né? Iracema conta a história lendária do surgimento do Ceará, que é o estado natal aí do José de Alencar, né? Ele vai contar que Iracema é uma indígena que se apaixonou por um português branco que estava em expedição ali no Ceará, mas ela não podia se casar, né? Ela não podia porque ela era detentora de um segredo sobre alguns rituais mágicos da sua tribo, né? Então ela nunca poderia se casar. E ela se apaixona por esse homem branco
desobedece e dá origem à civilização na América. Se a gente olhar as letras que compõem o nome Iracema e a gente desembaralhar essas letras, a gente consegue formar a palavra América. Então, ela dá origem à civilização brasileira, né? Essa é uma lenda aí do surgimento da civilização brasileira no Ceará. O Birajara é o nome de um indígena, né? Conta a história que se passa ali dentro de uma tribo indígena e valoriza os costumes indígenas, né? Em comparação aí aos costumes europeus, né? Esse romance defende itens da cultura indígena que acabaram sendo desvalorizados com a chegada aqui da cultura europeia, né, de Portugal. Então, é uma forma de valorizar a nossa identidade nacional, né, de valorizar os costumes indígenas. Então, o Birajara conta a história de um indígena chamado Jaguaré, consegue vencer um grande guerreiro da tribo dele e é reconhecido como herói. Então, ele passa a ser chamado de Ubirajara e passa a ser chefe da sua tribo. Depois ele enfrenta alguns pretendentes para conseguir a sua mulher amada e poder constituir família. E a história vai girando em torno da vida desse indígena, né, do Ubirajara. Pessoal, só lembrando, antes da gente terminar de falar sobre o romance indianista, que a gente está falando aqui de uma imagem idealizada do indígena. Então, como a gente tinha visto lá na semana anterior, o Juca Pirama, né? Então, o indígena não faz o que é próprio do indígena fazer, que é, por exemplo, morrer honradamente em batalha. Faz o que o homem europeu, que a civilização europeia acredita ser o ideal, percebe? Pede para não morrer para cuidar do pai. Então a gente tem toda essa visão idealizada. Por exemplo, a nossa civilização brasileira veio da mistura de raças, mas não foi uma mistura pacífica. A Índia, Iracema se apaixonando pelo homem branco e etc., né? Foi um verdadeiro massacre, nós somos frutos de vários estupros, né, de escravas e de indígenas, né? Então, você tem toda uma visão romântica aí da situação, né, que é própria do romantismo. Inclusive, falamos desde a semana passada e também no início dessa aula que estamos falando aqui do nosso herói nacional idealizado. Então, tem até o mito do bom selvagem, né, do Rousseau, que vai falar sobre isso, do indígena ter esses valores que não são próprios da civilização indígena, né? Mas de outra civilização. Então, essa é a ideia. Beleza? Depois, nós vamos ter um outro capítulo aí do nosso livro, né? Que é o capítulo 3 da unidade 2, sobre romance regional. Eu peço que vocês leiam, tá? Da página 151 a 154. No romance regional, a gente vai ter, então, uma valorização da diversidade regional, étnica, linguística, social e cultural do nosso país. Vai ter, por parte aí dos autores, uma observação das características do nosso país como um todo, né, de cada região. E aí a gente vai ver que é a busca de uma autonomia cultural brasileira, né, sem considerar a influência europeia, o que a gente tem de nosso, de próprio do nosso povo, e agora a gente também não está mais considerando a relação com os indígenas, né? A gente está considerando os espaços não urbanos, né, em volta aí das cidades. Então, eu tenho destaque para os espaços não urbanos, porque os espaços urbanos vão ser valorizados no outro tipo de romance romântico, que é o romance urbano, que a gente vai tratar na nossa próxima semana de português. No romance regional, eu vou destacar o autor Visconde de Taunay. Visconde de Taunay valoriza a diferença linguística, né? A linguagem culta e a linguagem regional. Então, ele leva em consideração a linguagem específica de determinada parte
Por exemplo, no caso de Inocência, né, que é o romance mais famoso desse autor, a gente vai ter a retratação da realidade do sertão no estado do Mato Grosso. Você vai ter aí a diferença entre meio rural e meio urbano, já que a história se passa no meio rural. Então, tem essa ênfase, a diferença da linguagem culta para a linguagem regional, do meio rural para o meio urbano, né? Inocência é o nome da moça, né, da protagonista dessa história. Ela tem um amor proibido, né, uma paixão que não é aceita pela família dela, e a história gira em torno desse romance proibido, né? É isso, pessoal. Leiam os trechinhos dessas obras que estão lá. Tem um trechinho de Iracema no nosso livro, tem um trechinho de Inocência, e façam os exercícios aí propostos, tá bom? Estou à disposição para dúvidas. Essa é a referência que eu utilizei para preparar essa aula. Um beijo. Na próxima semana de literatura, a gente continua falando sobre romance urbano e sobre a prosa gótica, tá bom? Tchau, até mais. Tudo de bom.